O tema desse vídeo de hoje é: será que o que eu sinto, será que isso que eu tenho é um efeito colateral do anticoncepcional? Você vai saber aqui nesse vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me vendo depois. Seja muito bem-vinda a mais uma live de perguntas e respostas, Fê Responde. E aliás, vocês estão aqui porque vocês querem aprender a viver livres do anticoncepcional com segurança sem engravidar, não é verdade? E eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo. Essa live de hoje é para responder as perguntas que vocês me mandaram na caixinha que eu abri ontem, certo? Não só para responder as perguntas, como também para fazer alguns comentários, né? Porque algumas de vocês, como eu pedi lá para desabafar, vocês desabafaram e contaram, né? Alguns problemas que vocês têm com o anticoncepcional, dores de cabeça, falta de libido, irritabilidade, ansiedade. Então vamos comentar. Vamos então aqui para a primeira pergunta de hoje. Uso anticoncepcional, sofro com dores de cabeça. Será que é por causa do anticoncepcional? Será que essa minha dor de cabeça é um efeito colateral do anticoncepcional? Porque algumas mulheres têm história na família de enxaqueca. Aí é a avó que tinha, a mãe que tinha. Aí ela fala assim, então é por isso que eu também tenho dor de cabeça. Então a minha dor de cabeça deve ser por causa do anticoncepcional. Até que, o que acontece? Ela para de usar o anticoncepcional e a dor de cabeça desaparece. Então, será que essa dor de cabeça é por causa do anticoncepcional? Pode ser que sim, pode ser que não. Antes mesmo de você ir atrás de dados científicos, você está aí na sua casa com a bula do seu anticoncepcional, abra a bula, leia, veja lá os efeitos colaterais. Vai estar escrito que um dos efeitos colaterais é a dor de cabeça. Só que às vezes a mulher ouve isso, ela não se convence. Por quê? Porque não faz muito sentido. Não faz sentido. Eu tô tomando um remédio para evitar a gravidez, um remédio que vai atuar nos meus ovários para eu não ovular. Como é que eu tenho uma dor de cabeça? Não faz muito sentido. Então, meu papel aqui é deixar isso muito claro para vocês. Eu vou mostrar aqui um relato. Na verdade, são dois relatos. Vai. Esse aqui primeiro. Ó. Cleidivânia é uma aluna minha do Domine Seu Ciclo e ela fala assim, ó. Parei de tomar a pílula há 9 dias e percebi uma melhora nas pernas. Ela tinha dores nas pernas. Não fico com as pernas cansadas mais, tenho mais disposição, o intestino também melhorou, as dores de cabeça passaram. Então, as dores de cabeça passaram. Nesse outro caso aqui, essa minha aluna, eu vou preservar a identidade dela, porque ela não gosta de mostrar o nome dela, ela pediu, ela é muito tímida. Essa mensagem que ela mandou é enorme, mas eu quero que vocês peguem a parte que ela fala ali em cima assim, ó. Vou botar as meninas, são um pouco reservadas, elas são muito de me identificar. Tarará, parei o anticoncepcional em setembro, eu sentia fortes dores de cabeça. Por acaso, ontem eu tive reunião com as minhas alunas do Mente Seu Ciclo e eu conversei com ela. E ela falou que eram dores insuportáveis. Ela não aguentava mais, ela estava pedindo socorro porque ela não tinha. Ela não sabia mais o que fazer. E aí foi quando ela me encontrou. Ela falou assim, eu quero saber o que é isso aí, esse tal do domínio do seu ciclo, porque eu não posso mais usar, eu não aguento mais essa dor de cabeça. Então assim, e além de outros sintomas que ela falou que sentia também, né? Aí ela fala dor de cabeça, dores nas pernas. Eu não fazia ideia de como iria fazer. Meu marido me apoiou em parar. Não imaginava conhecer a doutora Fernanda, mas logo depois abri o Instagram, vi um vídeo dela onde falava sobre o domínio do seu ciclo. Aí eu pensei, vou entrar nessa, eu quero ver. Quer dizer, a mulher ela só se dá essa possibilidade de mudar de vida quando ela já está assim morrendo literalmente de dor. Por que essa mulher faz isso? Porque botaram na cabeça dela que é só o anticoncepcional que faz ela prevenir uma gravidez de forma segura, né? E não é. Então assim, não esperem chegar nesse ponto, né, dessa minha aluna, para buscar ajuda, buscar orientação, buscar um método que não te dê dor de cabeça. Nenhum efeito colateral, na verdade. Aí ela fala que fiquei curiosa, vi todas as aulas, adorei, hoje estou aqui com vocês, porque ela mandou essa mensagem no grupo das alunas. Estou muito feliz, pois eu nem gostava de ficar menstruada e hoje veio minha menstruação pela segunda vez e eu digo para vocês que estou tão feliz em estar menstruada, até falei pro meu esposo que eu não imaginava que ia ficar feliz pelo simples fato de estar menstruada. Já sou mãe de 3 filhos, um tem 18, uma tem 18, outra tem 13 e um menino de 4 anos. Confesso que ainda estou meio perdida, mas só de saber que não vou engravidar é maravilhoso. Estou me protegendo com preservativo e estou muito feliz. Tem 2 semanas que ela me encontrou, né? Que ela entrou no domínio do seu ciclo. É muito recente, ela entrou na turma agora de novembro. Então ela está iniciando esse processo dela, mas antes dela buscar dominar o ciclo, ela já percebeu melhora. E aí eu mandei mensagem assim, e eu esqueci de perguntar se melhorou a dor de cabeça. Melhorou? E ela me respondeu aqui, ó, sim. Olha lá, eu falei, esqueci de perguntar ontem se as dores sumiram. Sumiram? Sim.
A menstruação me veio dia 7 e não tenho nenhuma dor. Nada, nada. Vai dizer para essa mulher que essa dor de cabeça não era provocada pelo anticoncepcional? Claro que era. Sim, a dor de cabeça muitas vezes pode estar sendo provocada pelo seu anticoncepcional. Vários estudos científicos já mostraram isso. Ah, mas eu não sinto, eu uso anticoncepcional, não sinto dor de cabeça. Que bom, agradeça. Agradeça aos céus que você não sente dor de cabeça. Mas é um efeito colateral esperado. O que eu posso te dizer, Thaís, é faça o teste. Dê uma parada no seu remédio, no seu anticoncepcional. Vê como é que fica você depois disso. Vê se essas dores diminuem. Vê se ela vai desaparecer totalmente, como aconteceu com as minhas alunas. E aí você vai tirar a prova. Agora, muita atenção. Parou o anticoncepcional, você precisa usar outro método. E se você quer se livrar dos efeitos colaterais do anticoncepcional, esse método não pode ser hormonal. Vá atrás de um método natural. Existem alguns por aí. O que eu recomendo, claro, vou sempre recomendar, é o Domine Seu Ciclo. Esse método que eu desenvolvi, e eu faço com que essas mulheres desenvolvam 3 habilidades que são cruciais para se viver sem anticoncepcional. Conhecer seu ciclo, reconhecer seu período fértil e período não fértil e saber se proteger no período fértil. Com essas 3 habilidades do domínio do seu ciclo, você vai conseguir viver livre do anticoncepcional, super segura, sem engravidar. Por toda a sua vida reprodutiva. Até a menopausa, você vai conseguir viver sem anticoncepcional. Mas imagina essa mulher usando anticoncepcional a vida toda, sentindo dor de cabeça a vida inteira, fora os outros efeitos colaterais que ela deve sentir, né? A mulher nunca sente só um efeito colateral, geralmente eles vêm em combo. E aí ela usa anticoncepcional até a menopausa, que é uma época da vida da mulher que a gente, pela redução hormonal fisiológica, a gente só sente alguns fatores, né? Quem já conversou com mãe e avó sobre isso vai saber que efeitos colaterais são esses. Efeitos colaterais não, que efeitos da menopausa são esses? Então, quer dizer, você passa a vida inteira usando anticoncepcional, sofrendo com aqueles efeitos colaterais, e aí você passa a outra parte da sua vida sofrendo com os sintomas da menopausa. Ou seja, isso não é vida. Nós mulheres merecemos uma qualidade de vida elevada. A gente tem que ter disposição, a gente tem que ter alegria, a gente não tem que ter dor, não tem que se habituar com a dor. A dor é um mecanismo de defesa do corpo, por isso que a gente não vive com dor, não pode. Né? É um sinal de alerta de que algo está errado, fisiologicamente falando. Portanto, a mulher tem que ir atrás de um método que não provoque efeitos colaterais. Certo? Então, só para fechar essa questão dessa primeira pergunta aí. Segunda pergunta, a Josiane me perguntou se ter pressão alta pode ter a ver com o anticoncepcional, né? Então, você que está aí usando anticoncepcional, jovem mulher, você não é idosa, está em idade reprodutiva, mas descobriu que está com pressão alta. Será que pode ser um efeito colateral do anticoncepcional? Para começar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Que nós mulheres, quando estamos em idade reprodutiva, ou seja, antes da nossa menopausa, né, que é aquele momento em que a gente diminui a produção dos nossos hormônios femininos, nós vivemos numa situação que a gente dentro da academia, né, da universidade, a gente fala isso, a gente chama isso de efeito cardioprotetor. Né, que nós mulheres, né, a gente chama em fisiologia humana, a gente fala que o estrógeno natural confere à mulher uma cardioproteção, ou seja, mulheres jovens, elas têm menos probabilidade de desenvolverem doenças cardiovasculares. Por isso que é muito incomum vocês verem uma mulher de 40 e poucos anos tendo infarto do miocárdio. Tanto que quando tem, viram um evento na cidade, na comunidade daquela mulher, porque ela assim, meu Deus, ela é tão nova e teve infarto, meu Deus, o que aconteceu com aquela mulher? Isso é a mulher que não usa anticoncepcional, tá? A mulher que não usa anticoncepcional. A que usa anticoncepcional é outra história, ela é outro momento, eu vou falar disso. Então, mulheres tipo eu, nunca usei anticoncepcional. Essa mulher que nunca usou anticoncepcional, como eu, ela tem uma fisiologia onde o corpo dela está menos suscetível a desenvolver uma doença cardiovascular. Por quê? Porque o estrógeno natural dessa mulher protege o coração dela. Indo mais a fundo nessa questão, como é que o estrógeno faz isso? O estrógeno, naturalmente, ele provoca uma vasodilatação nos nossos vasos sanguíneos. Nossos vasos sanguíneos, as artérias, né? No caso, falando da artéria, né? Tem as artérias, tem as veias. No caso da artéria, o que o estrógeno faz? O estrógeno, ele não deixa a nossa artéria se fechar. A artéria, ela é maleável. Ela pode fazer vasoconstrição, que é fechar, diminuir o
volumen dela, ou ela pode fazer a vasodilatação, que ficar abertinha. Como é que eu vou deixar isso bem facinho de entender? Nós mulheres, por conta do nosso estrógeno, a gente tem uma pressão arterial bacana. Por quê? Porque o estrógeno está ali fazendo com que os nossos vasos sanguíneos não se fechem. Se o nosso vaso sanguíneo, o vaso de qualquer ser humano, por exemplo, um homem que não tem tanto estrógeno, né, que o estrógeno não age tanto quanto na gente, o homem não tem esse efeito cardioprotetor. Então, se é um homem que fuma, que bebe, que dorme mal, que não faz atividade física, tem um estilo de vida e tem ainda uma predisposição à doença cardiovascular, esse homem, o que acontece? Os vasos sanguíneos dele tendem a fazer vasoconstrição, a diminuir, né, de tamanho. E quando diminui de tamanho esse vaso sanguíneo, o que acontece? Imagina uma mangueira, quando a gente está regando as plantas e você fecha a saída da mangueira, o que acontece? Aumenta a pressão da água, não é? Aumenta a pressão da água, mesma coisa dentro do nosso vaso sanguíneo. Se diminui a luz do vaso, ele fica estreito, a pressão lá dentro aumenta. E como estamos falando de artéria, estou falando de pressão arterial. As mulheres em estado saudável, sem anticoncepcional, têm um efeito cardioprotetor. O estrógeno não deixa essa artéria se fechar. Então, essa mulher tem uma pressão muito boa. Agora que vocês já entenderam a fisiologia, ou seja, o que é normal, vamos para o anormal, certo? A mulher que usa anticoncepcional, dentro dessa pílula tem estrógeno artificial e tem progesterona artificial. Se parar para pensar, vai dizer assim, poxa, tem estrógeno na pílula, então é bom, não é bom para essa mulher? É bom, porque vai ficar com o vaso sempre aberto. Mas aí que está o perigo. Nada em excesso é bom. E outra coisa, muito menos algo em excesso que não é natural do nosso corpo. O estrógeno sintético não é natural. Então ele provoca as várias reações que são indesejáveis no nosso corpo. Uma delas é essa, a pressão alta. Algumas mulheres desenvolvem pressão alta por quê? Porque o estrógeno sintético, dentro da corrente sanguínea dessa mulher, o que ele faz? Ele aumenta a viscosidade do sangue dessa mulher. O sangue fica mais grosso. Um sangue mais grosso, dentro daquela artéria, imagina, um sangue grosso, viscoso, mais grosso, ele exerce mais pressão nas artérias. Então é uma artéria que está mais aberta, mas também tem o sangue muito viscoso. E por que ele faz isso? Porque ele aumenta a produção de plaquetas. As plaquetas estão dentro da nossa corrente sanguínea e elas são muito importantes, né? As plaquetas servem para que quando haja uma inflamação no nosso corpo, quando a gente se corta, por exemplo, as plaquetas estão ali para diminuir aquele sangramento, para iniciar um processo de defesa do nosso corpo. É importante ter plaqueta, mas é perigoso ter plaqueta demais. Por quê? Porque a plaqueta deixa o sangue mais grosso. O sangue grosso, ele não perfunde bem as nossas regiões. Nosso corpo tem que estar sempre buscando o equilíbrio. Sempre equilíbrio, nem muito nem pouco, equilíbrio. E essa mulher que usa anticoncepcional está com sangue mais grosso porque ela está com muita plaqueta. Tanto é que algumas mulheres desenvolvem trombose. O que é a trombose? A trombose é um acúmulo aí de plaqueta em algum lugar do vaso sanguíneo dela que fez um trombinho, fez um coágulo. E aí esse coágulo às vezes obstrui a passagem do sangue. Ó, tô aqui falando, isso tá na cabeça de vocês, mas para ficar mais fácil, imagina aqui um vaso sanguíneo, né? E o sangue tá passando, ó, de forma suave, pressão estável, normal. Só que imagine agora que nesse mesmo vaso sanguíneo tá passando um sangue muito grosso mesmo. Tá muito viscoso porque tem muita plaqueta. O que é que vai acontecer? Isso vai gerar um atrito dentro da parede dessa artéria. E essa artéria vai começar a sofrer pressão aqui, uma pressão aumentada. Essa pressão arterial dessa mulher, que normalmente era 111, 110 por 6, por exemplo, 110 por 60 milímetros de mercúrio, essa mulher agora com anticoncepcional, de repente está com a pressão 150 ou 90, botar maior, por 100. 150 por 100, a pressão dela era normal e agora está alta. Um dos motivos que leva a esse aumento de pressão é o aumento da viscosidade do sangue dessa mulher. Aí essa mulher vai no cardiologista, fala, doutor, eu tô com a pressão alta, a mulher tem 25 anos de idade, 30 anos de idade. Você pegar uma mulher na mesma situação, 25, 30 anos de idade, que não usa anticoncepcional, a pressão dela vai estar normal.
quiçá vai estar baixa. É uma pressão boa. Não é normal mulher em idade reprodutiva ter pressão alta. Não é normal. E a Josiane que perguntou se pressão alta pode ter a ver com anticoncepcional. Pode sim. Muitas vezes é essa pressão alta que está levando a sua dor de cabeça. Por quê? Porque tem vaso sanguíneo lá no nosso cérebro também. E se a pressão dentro dos vasos dos lados do cérebro estiver aumentada, a gente vai sentir dor. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou fazendo um mega esforço para deixar a informação palpável, para que vocês entendam e se convençam de que ter pressão alta é algo sério. E o pior de tudo é que assim, a pressão alta ela é silenciosa. Para uma pressão alta provocar dor de cabeça, é que a coisa está muito pior. A hipertensão arterial ela é uma doença considerada, a gente chama de doença silenciosa, porque ela não dá muitos sintomas. Quando vai dar sintomas já é uma coisa muito importante aí, que pode levar a um acidente vascular cerebral, que não aconteça nada disso com vocês, com nenhuma de vocês. Mas eu quero alertar que se você tem pressão alta e você usa anticoncepcional, você precisa parar de usar esse medicamento, tá? Tem muitos casos aqui de mulheres que têm pressão alta. Aqui o que acontece? Ela para de usar o anticoncepcional e a pressão volta ao normal, sem precisar usar nenhum remédio para pressão alta. Só para comprovar mesmo que aquela pressão alta era por causa do anticoncepcional. Eu acho que eu tenho aqui Deixa eu ver se eu tenho algum caso de pressão alta de aluna minha. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Olha esse caso aqui da Julie. Julie é uma aluna Domine Seu Ciclo. Olha o que ela fala aqui. Eu estava com um problema na pressão. Fui em uma médica, ela me passou remédio para pressão. Procurei um cardiologista, ele falou que ainda não me considerar, que não era considerada hipertensa, mas se eu não cuidasse eu poderia ficar. Então quer dizer, ela era pré-hipertensa, a pressão dela estava caminhando para hipertensão. Se eu não cuidasse poderia ficar. E fiquei um tempo tentando de tudo para não precisar usar o remédio. Já vou fazer 2 meses sem anticoncepcional e já percebi que a pressão está super controlada. Parece mentira, parece brincadeira. Mas esse relato que a Júlia deu aqui, aliás, obrigada, Júlia, ela comentou no grupo das alunas, já tem um tempinho, é muito comum. É muito comum eu conversar com alunas minhas, jovens, com menos de 35 anos, relatando pressão arterial alta e que depois que pararam de usar o anticoncepcional, a pressão normalizou, né? Ou seja, inacreditável? É inacreditável quando a gente não entende o porquê disso. Mas agora que vocês já entenderam como é que o estrógeno artificial da pílula age no corpo da mulher, eu espero que agora vocês entendam que faz todo sentido essa pressão elevada nessas mulheres que usam anticoncepcional. Se você usa e não tem pressão alta, que bom, agradeça. Só que tem mulheres que têm e é com ela que eu estou preocupada, é com ela que eu estou falando, porque ela precisa de ajuda. Então, a Josiane, que tem pressão alta e está usando anticoncepcional, Josi, quando você parar de usar o anticoncepcional, procure um método não hormonal, tá? E se você quiser aprender a dominar o seu ciclo, estou aqui para te ajudar, porque as mulheres que eu conheço que hoje vivem livres do anticoncepcional, totalmente seguras, que não voltaram para o anticoncepcional, todas elas seguiram o método Domine Seu Ciclo. Não é DIU, não é tabelinha, não é aplicativo de ciclo, não é só camisinha, não. Elas aprenderam a dominar o ciclo delas. E se elas conseguiram, por que com você vai ser diferente? Tá certo? Pressão arterial é um tema muito sério, não descuide, vai lá cuidar da sua saúde, tá bom? Vou falar rapidamente sobre a questão do intestino preso. É muito comum chegarem mulheres falando... Aliás, a mulher nem faz ideia, né? Que é um problema do anticoncepcional. Se liga nisso aqui porque pode ser um problema de vocês, tá? Você tá aí, usa anticoncepcional. Já percebeu que tá sofrendo por causa dele? Dor de cabeça, falta de libido, ressecamento, dor na relação. E tem um problema que talvez você não tenha ligado ao uso do anticoncepcional. A Cleidivânia, uma aluna minha esses dias, ela fez um relato e no meio do relato ela falou assim: o meu intestino voltou a funcionar. Meu intestino voltou a funcionar. Ou seja, tem mulheres aí usando anticoncepcional, o intestino não está funcionando bem, ela tem muita constipação e ela não faz a menor ideia que isso pode ser por causa do anticoncepcional. Meninas, isso é muito comum em mulheres que usam pílula, mini pílula,
DIU hormonal, injeção trimestral, injeção mensal, ou seja, implante também. Por que isso acontece? Porque dentro desses métodos contraceptivos, um dos hormônios usado para fazer o anticoncepcional, seja qual tipo for, é a progesterona sintética. É um progestágeno. E apesar de ser sintética, a forma molecular dela é muito parecida com a que a gente produz naturalmente. E naturalmente, a nossa progesterona que a gente produz na metade do ciclo menstrual, ela provoca uma lentidão da nossa função intestinal. Sabe aqueles movimentos peristálticos, né? Esses nome complexo, que é basicamente o movimento que o nosso trato gastrointestinal faz, né? O que é o trato gastrointestinal? Estômago, na verdade começa na boca, né? Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto. Então a comida entra pela boca, passa pelo esôfago, chega no estômago, passa pelo intestino delgado, vai para o intestino grosso, onde toda a água é absorvida, a gente forma as fezes e elimina pelo reto, pelo ânus. Certo? Todo o trajeto aí da nossa comida. Tudo isso é trato gastrointestinal. E a progesterona natural, que a gente produz somente durante a metade do ciclo, ela lentifica os movimentos que levam esse alimento ao longo de todo o trato gastrointestinal. Aí, só que isso é uma parte do mês só, não é todo o tempo, certo? Então, é normal que a mulher, numa determinada época do mês, ela se sinta mais empachada, parece que a comida não está digerindo, né? Está demorando mais para sair ali do estômago, para sair do intestino, para você fazer o seu número 2. Normal. Mas qual é o problema? A mulher que usa anticoncepcional, né? A mulher que usa hormônios sintéticos, essa mulher tem uma ação bombástica da progesterona sintética no corpo dela, ou seja, essa progesterona sintética está deixando o intestino dela muito lento. O alimento chega no intestino, passa muitos dias, horas e às vezes dias para sair, para andar todo o trajeto do intestino. Aí o que acontece? O alimento passa mais tempo dentro do intestino, a ação das enzimas, dos sucos digestivos, das bactérias que existem ali aumenta, né? Fica por mais tempo. Essa mulher passa a absorver coisas que não era para absorver, tipo toxinas. Ela produz mais gases, ela não consegue eliminar, como tem tantos gases, é mais difícil fazer o número 2, ou seja, essa mulher tem constipação todo dia. Então sim, o seu intestininho aí que está preso, pode estar preso por causa do anticoncepcional que você toma. Se você não tem problemas com o intestino, né, mesmo usando anticoncepcional, agradeça, minha filha, agradeça porque você é uma sortuda. Que a maioria das mulheres que me procuram, porque usam anticoncepcional e tem vários problemas, elas também têm constipação. Então, uma das maiores surpresas que você vai ter quando você parar de usar o anticoncepcional, além do retorno da libido, além da dor de cabeça que vai desaparecer, você vai conseguir ir no banheiro todo dia. Isso é vida, você vai lá. Gente, assim como dormir, beber água, ter prazer, não ter dor de cabeça, fazer o número 2 diariamente é necessário. Tudo bem, algumas naturalmente demoram um pouquinho mais, aí faz dia sim, dia não. Agora, tem mulher que fica 5 dias sem fazer o número 2. 3, 4, 5 dias, né? Isso não é natural e não é bom, porque o nosso corpo começa a absorver substâncias que não eram para ser absorvidas, eram para ser excretadas, eram para ser eliminadas na forma aí do número 2, certo? Então, tudo a ver intestino preso com o uso do anticoncepcional e você pode resolver esse problema simplesmente deixando de lado o seu anticoncepcional e procurando um método natural, um método que dê segurança. E esse método, para mim, o melhor é você dominar o seu ciclo, desenvolver as 3 habilidades que fazem uma mulher dominar o ciclo, conhecer seu ciclo, reconhecer quando você está fértil, quando você não está, e aprender a se proteger nos dias férteis. A mulher que desenvolve essas 3 habilidades do domínio do seu ciclo, ela consegue sim se livrar dos efeitos colaterais do anticoncepcional e viver para sempre livre desse medicamento, com segurança e sem engravidar. Gente, a gente não combina nada, mas as mulheres que vivem no domínio do seu ciclo, elas querem fazer como eu faço com vocês, elas querem gritar para todo mundo ouvir
o quanto que é bom essa vida aqui desse lado. Eu estou falando para vocês, junto com centenas de mulheres, né? Aqueles coraçõezinhos ali estão representando isso. Estamos falando para vocês que usam anticoncepcional, que aqui do lado tem um paraíso, que é a vida livre do anticoncepcional. Você está tendo a oportunidade de viver uma vida incrível, uma vida sem dor, uma vida com prazer, uma vida de verdade, vida. O que é vida? Você ter qualidade, você acordar bem, você dormir bem, você ir no banheiro, você fazer o número 2, você comer, você ter fome, você não ter náusea, você não ter dor de cabeça. Isso é vida. Nós fomos feitas para ter vida. A mulher que está usando anticoncepcional, ela está vivendo no passado. O anticoncepcional foi inventado, foi comercializado na década de 60, quando não se conhecia muito bem sobre o corpo da mulher. Estavam ainda descobrindo o corpo da mulher. E claro, como a indústria que move os anticoncepcionais, ela é riquíssima e ela é poderosíssima, todo mundo, a cultura está disseminada e todo mundo usa anticoncepcional. Ah, esse aqui não quer usar esse aqui não, então usa esse aqui que é melhor. Ah, usa esse aqui que é mais natural. Usa esse aqui que é mais... Não existe anticoncepcional natural. O anticoncepcional natural é o conhecimento do próprio corpo. A mulher que conhece o próprio corpo, ela é capaz de dizer: amor, hoje podemos ter relação desprotegida porque eu estou no meu período não fértil. Ela conhece o corpo dela. Esse é um método. Esse método é natural, porque não tem uma gota de hormônio no corpo dessa mulher. É o conhecimento do próprio corpo. Vamos seguir agora para a pergunta da Lorena. A Lorena fala que usa DIU hormonal há muito tempo, não se sente muito segura com ele, se sente relativamente bem, quer saber mais sobre os efeitos colaterais. Vejam, normalmente é assim. A mulher não sabe que sofre os efeitos colaterais do anticoncepcional até ficar sabendo que aquilo tudo que ela sente é efeito colateral do anticoncepcional. Então, ela só vai se atentar para esse efeito colateral quando ela ficar sabendo que é um efeito colateral. Porque, igual eu falei para vocês, a mulher tá lá sofrendo dor de cabeça, fala, eu tenho dor de cabeça porque a minha mãe tem, a minha avó tinha, então eu tenho dor de cabeça, é normal, é genética. Aí ela para o anticoncepcional, cadê a dor de cabeça? Lorena e todas vocês que usam DIU hormonal. DIU hormonal, a base dele é progesterona sintética, certo? Essa progesterona sintética, ela pode ou não bloquear a sua ovulação. Ah, mas e por que a mulher não engravida? Não engravida porque esse hormônio dentro do útero dela deixa o útero bem fininho, deixa a camada interna do útero, que é o endométrio, inviável para a implantação de um embrião. Por isso essa mulher não engravida, né? Algumas mulheres que usam DIU hormonal, elas de fato não ovulam, né? E não menstruam, e outras até menstruam, mas ficam incapazes de engravidar, porque a camada interna do útero está muito fininha, tá? Tão fina que ela impossibilita a nidação, que é o implante do embrião no endométrio. Essa progesterona sintética faz o que também nessa mulher? Como ela interfere, né, ela pode interferir na ovulação, ela interfere no hormônio que faz a gente ovular, e como a gente não ovula, essa mulher tem uma produção de estrógeno reduzida. E o estrógeno natural em nós mulheres, assim como a testosterona também, induz a nossa libido, nosso desejo sexual. Portanto, a mulher que faz uso de DIU hormonal, ela pode perceber uma diminuição do desejo pelo parceiro. Ela pode perceber também ressecamento vaginal, dor na relação. Como tem muita progesterona no DIU hormonal, essa mulher tende a ter muita constipação intestinal. É muito comum. E, mais recentemente, foi publicado, inclusive tem um estudo australiano, um estudo publicado em 2022, mostrando que mulheres que fazem uso do DIU hormonal têm mais chance de desenvolver depressão. Mulheres que fazem uso de DIU hormonal são mais suscetíveis a ter ansiedade. Ou seja, se você usa DIU hormonal, percebeu uma alteração no seu humor, na sua forma de ver a vida, né? Antes você era uma mulher muito espontânea, muito alegre, de repente você está mais para baixo, de repente nada mais te anima, fique atenta, porque pode ser efeito colateral do seu DIU hormonal, certo? Lorena, eu espero que eu tenha te ajudado com esses efeitos colaterais mais comuns
que eu conheço, né, que pode ser provocada pelo DIU hormonal, e que você não tenha nenhum deles, né? Que se tiver, que seja somente a constipação intestinal e não uma doença mental que é mais complexa, né? E outra, né? Você está usando o DIU hormonal, você comentou que não se sente segura, mas eu imagino que não mesmo. Por quê? Porque você está usando o DIU, mas você não faz ideia como é que seu corpo funciona, né? Pode ser que tenha mês que você menstrue, pode ser que tenha mês que você não menstrue, e você fica inseguro. Meu Deus, eu menstruei agora, mas depois eu não menstruei. Mas por quê? Eu expliquei como é que ele funciona e por que isso acontece. Só que na sua cabeça não faz sentido porque você não sabe, você está num quarto escuro, está abraçada com o desconhecido, não faz ideia, está com medo. Mas você já está aqui, recebendo essa resposta, e eu tenho certeza que a partir de agora você vai ver a sua vida, o seu uso do DIU aí com outros olhos. Eu estou te dando a oportunidade de você tomar a decisão agora, dizendo para você que você não precisa viver essa vida aí. Você pode parar de usar o DIU, né? Se você perceber que está tendo esses efeitos colaterais, para de usar esse medicamento. Converse com a profissional que colocou o DIU em você, seja firme na sua colocação, né, na sua posição. Essa firmeza, ela vai depender do seu conhecimento, portanto, quanto mais informação você obtiver, mais segura você vai ficar para parar o anticoncepcional. Isso é fundamental. A mulher que não se sente segura, a mulher que não tem informações suficientes, ela vai sair de um método hormonal para o outro, achando que o outro vai ser melhor. Aí vai ver que não é, aí vai para o outro, vai ver que não é, vai para um DIU de cobre, que pode ser pior ainda, né, para algumas mulheres. Ou seja, busquem se informar. Buscar informação vai te fazer essa mulher livre do anticoncepcional, eu tenho certeza. Tá certo? Tô chegando aqui no final, vamos para a última pergunta. A Fernanda fala assim: parei o anticoncepcional há 40 dias, estou tendo muita irritabilidade, dor nas mamas e ainda sem libido. É normal? Vejam, eu não vou conseguir aqui falar tudo o que eu gostaria sobre a parada do anticoncepcional. Mas para tranquilizar, Fernanda, isso é esperado, certo? Observe se essa irritabilidade, ela realmente está o tempo inteiro nesses 40 dias ou se ela está mais agora. Porque pelo tempo, pelo que é esperado, talvez você já esteja para menstruar, já esteja para iniciar o seu ciclo verdadeiro, que é o mais comum, né? 40, 35, 40, 50 dias para a mulher parar a pílula e começar e ter a menstruação verdadeira. A libido depende da mulher. Tem mulher que para o anticoncepcional e já sente a libido de imediato. Tem mulher que só vai sentir a libido 2 meses depois de parar o anticoncepcional. E a libido, ela é influenciada por vários fatores. Preocupação pode interferir na libido, estresse no trabalho, estresse em casa pode afetar a libido, sono de má qualidade pode afetar a libido, fora o próprio fato de você ter parado o anticoncepcional e agora os seus hormônios estarem voltando a funcionar. Por que demora mesmo as coisas acontecerem? Para a libido voltar totalmente, para a gente menstruar, para a gente se sentir bem totalmente. Por que demora? Demora porque o corpo está se readaptando aos níveis naturais dos nossos hormônios, que passaram anos bloqueados. Então, se você usou anticoncepcional por muito tempo, é preciso agora, pelo menos, dar 1 mês e meio para que o seu corpo volte ao normal. Mas eu entendo a sua ansiedade, a sua chateação, porque você, né, não está vendo a mudança acontecer. Mas vai acontecer. É que o corpo, Fernanda, né, minha xará, precisa de um tempo para se readaptar aos seus níveis hormonais normais. E buscar esse entendimento é um passo fundamental para você conseguir se livrar do anticoncepcional. É fundamental, Fernanda. Você já está de parabéns porque você veio aqui atrás de informação. Você não bateu, já sei. Eu ouvi tal coisa ali, já sei. Pior coisa é a falsa segurança. Pior coisa é a mulher que acha que sabe. Quem acha que sabe não tem o que aprender. A mulher que acha que sabe não tem o que aprender porque ela já sabe. Então a melhor coisa é você assumir que não sabe, assumir que não entende. Porque, sabe, gente, eu estou o tempo inteiro aprendendo. Cada ciclo é um aprendizado. Cada mudança no meu ciclo é um aprendizado. Por que você que nunca procurou entender sobre o seu corpo não vai buscar entender? Claro que não é isso, não é vocês que estão aqui me vendo, porque vocês estão atrás disso. Então, de parabéns, porque vocês têm grandes chances de viverem como eu vivo. Como as minhas alunas vivem, super seguras, anos sem usar anticoncepcional, seguras, sem engravidar. É maravilhoso isso aqui. E tudo tem um passo a passo. Para que tudo isso aconteça, né, para que você consiga viver sem anticoncepcional, é preciso seguir passo a passo. E o primeiro você está dando, que é buscando entender o que é normal, o que não é.
Pelo amor de Deus, professora, o que é normal? Então, agora você já sabe. Esse passo que você está dando é fundamental para a sua vida livre do anticoncepcional, tá certo? Meninas, foi maravilhoso. Obrigada pelas mensagens que vocês mandaram. Graças à mensagem de vocês e às perguntas, essa live aconteceu. Muita sorte na jornada, mas sejam críticas, pergunte tudo. Vão atrás de se informar, tá bom? Beijão, compartilhem. Tchau, tchau. Beijo, beijo.